Olá a todos, meu nome é Paulo Alcino, sou especialista em negócios de carreiras e o objetivo desse canal é trazer uma mentoria, uma consultoria para você que tem uma empresa e precisa melhorar seus resultados, para você que quer desenvolver a sua carreira e obter melhores resultados com isso. E antes de começar o vídeo, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho e ative as notificações para receber as mensagens quando nós soltarmos vídeos novos. Temos vídeos novos todas as segundas e quintas, às 19h08, e com isso você vai estar sempre informado sobre os conteúdos que a gente está soltando aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas discussões, alguns pontos que eu vejo como bastante importantes, erros que podem fazer com que a sua carreira não siga na direção ou na velocidade que você deseja. E antes de mais nada, é importante que a gente entenda do que exatamente estamos falando quando tratamos desse assunto de carreira. Na imensa maioria dos casos, as pessoas, quando falamos em carreira, imediatamente pensam em promoções, pensam em crescimento vertical, e de fato essa é uma das grandes possibilidades de carreira que existem. Mas é importante entender que existem outras formas, outros caminhos para se construir uma carreira, como, por exemplo, passar toda uma vida de trabalho dentro de uma mesma função, mas trazendo outras questões, agregando de outras maneiras para o negócio, também é uma forma de construir carreira. Mas hoje, em específico, esses pontos que eu quero trazer para vocês têm relação com o primeiro modelo que eu disse, que é a de construção de uma carreira vertical. Então, falando de carreiras verticais, como eu disse, a ideia é trazer aqui alguns pontos que podem atrapalhar, fazer com que vocês não tenham uma carreira vertical, como a minha, por exemplo. Eu estive por 19 anos numa multinacional, passei por 10 funções diferentes, em 10 níveis hierárquicos diferentes, em muitos lugares ao redor do Brasil todo. E muito do que eu estou trazendo aqui são experiências e são questões, conceitos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, observando, entendendo um pouco melhor as necessidades e as características que fazem com que as pessoas consigam ter sucesso nos seus planos de carreira. Então, qual é o segredo para isso? Qual é o segredo para ter uma carreira vertical, construída ao longo do tempo, como essa, por exemplo? Como eu já disse em outros vídeos, não existe um segredo, não existe uma fórmula mágica, uma ação específica que resolva tudo. Como sempre, é preciso bastante trabalho, bastante dedicação, mas esses pontos que eu vou trazer a seguir podem fazer muita diferença e certamente farão se vocês cuidarem deles, e se não cuidarem, naturalmente, vão comprometer esse desenvolvimento de carreira. Bom, o primeiro ponto é que vocês entendam o lugar onde hoje vocês estão trabalhando e as possibilidades que existem ou não de construir essa carreira vertical que vocês pretendem. É muito importante que vocês avaliem, entendam o lugar onde vocês estão trabalhando para perceber se é possível, ao longo do tempo, que vocês construam essa carreira que vocês desejam. De nada adianta vocês seguirem todos os passos que eu vou colocar aqui na sequência, cuidarem com muito cuidado desses pontos, se o lugar onde vocês trabalham não tem um histórico, não apresenta histórias de carreira ao longo do tempo. Então, por exemplo, um lugar que, como padrão, como regra, traz as suas lideranças de fora, busca suas lideranças no mercado, certamente vão dar a vocês muito menos oportunidades de construir essa carreira vertical do que um lugar onde a construção das lideranças é feita internamente, e tudo isso precisa ser avaliado para que vocês entendam a real possibilidade de construir essa carreira dentro do lugar onde vocês estão. Uma outra questão a ser avaliada, ainda dentro desse ponto, do ambiente onde vocês estão, é como, no caso de uma empresa que tem histórias e histórico de construção de carreira interna, como isso se dá, de que forma isso acontece. Porque existem muitas empresas onde a construção de carreira se dá
de maneira meritocrática, né? Que as pessoas com mérito vão alcançando essas posições, mas infelizmente ainda existem muitas empresas onde as bases de decisão são diferentes, seja por amizade, seja por interesse ou seja por qualquer outro motivo que não seja o mérito. E é importante que vocês entendam isso também para saber com que tipo de situação vão lidar nessa construção de carreira. E aí sim tomar a decisão. E essa decisão pode ser de buscar uma outra oportunidade, um outro lugar, ou até decidir ficar e lutar contra isso, de alguma maneira tentar mudar esse cenário. Mas se você, assim como eu, tem princípios muito rígidos e tem questões pessoais bastante sérias em relação a esse tipo de questão, entenda que lugares onde a base de decisão não é a meritocracia, não é o mérito, vão trazer muitas dificuldades para você, podendo até inviabilizar essa construção de carreira que vocês desejam. Bom, feito isso, o segundo ponto importante é que vocês planejem a carreira de vocês. O que eu quero dizer com isso? É importante que vocês tenham uma visão mais de médio e longo prazo de onde vocês querem chegar, que posições vocês querem alcançar no futuro, porque com isso vocês vão conseguir, de maneira mais objetiva, entender quais são os passos de carreira que vocês precisam dar para alcançar esse objetivo final, esse objetivo de mais longo prazo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas tomam suas decisões de próximos passos, né, dentro de uma sequência de carreira, baseado apenas na remuneração ou sem nenhuma avaliação de como essa sequência pode afetar a carreira mais a longo prazo. E muitas vezes as pessoas assumem posições que estão afastando do caminho final ou do objetivo final que elas têm a longo prazo. Então é muito importante que você tenha uma visão de longo prazo para que as decisões dos próximos passos estejam bastante alinhadas com o seu objetivo final. Senão, como eu disse antes, vocês acabam correndo o risco de começar a ter desvios e isso pode até anular, né, o seu objetivo final, fazer com que você não o alcance ou, no mínimo, vai fazer com que vocês levem mais tempo para alcançar esse objetivo do que poderia se vocês tivessem um planejamento, uma visão de onde vocês querem chegar mais clara a longo prazo. O terceiro ponto, pessoal, pode parecer óbvio, mas muitas vezes as pessoas não se atentam a isso ou não trabalham isso da forma correta, que é o quê? Você trabalhar para fazer com que essa promoção, com que essa sequência de carreira aconteça. Ao longo do tempo, eu vi com muita frequência, as pessoas cometendo esse erro, dizendo, quando eu tiver a oportunidade, eu vou trabalhar e vou mostrar que eu mereço a oportunidade. E esse é um erro, né? Entendam que a decisão para fechar uma vaga, para fazer uma promoção em empresas, né, que, como eu disse antes, tem como base das suas decisões o mérito, envolvem um dos pontos, né, críticos que estão envolvidos é o quanto é claro que a pessoa que vai assumir esse cargo, que vai assumir essa função, tem capacidade para tal. Então, o grande equívoco, o grande erro é as pessoas acharem que quando eu tiver a oportunidade eu vou mostrar que eu posso. E ao contrário disso, né? Se você realmente quer ter uma oportunidade, se você quer ter uma chance de crescimento, você precisa antes mostrar para as pessoas que decidem que você tem capacidade para, que você consegue, que você tem força, desempenho suficientes para conseguir entregar aquilo que a função exige, aquilo que eles esperam da pessoa que vai assumir essa nova função. O quarto ponto, também bastante relacionado com esse terceiro, trata da preparação. Você precisa se preparar para essa função. Também muito parecido com o erro anterior, as pessoas, de maneira geral, têm o conceito de se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer o curso, eu vou me preparar, eu vou estudar para conseguir desempenhar bem. E, na verdade, o que você precisa fazer é o contrário disso. Você tem que estar preparado.
Então, se você quer alcançar uma posição, se prepare antes para isso. Entenda quais são as habilidades necessárias dessas habilidades, quais são os seus pontos fortes, quais são as que você precisa desenvolver, o que efetivamente você precisa trabalhar para estar pronto para assumir essa nova posição. Se você for por esse caminho, certamente vai ajudar bastante nesse crescimento, nesse desenvolvimento da sua carreira. E por último, pessoal, mas não menos importante, você precisa deixar claro ou deixar claros quais são os seus objetivos. Ainda mais comum do que os erros anteriores, eu vi ao longo do tempo pessoas que trabalhavam duro, trabalhavam o suficiente para justificar que elas fossem promovidas, se preparavam para isso, tinham todas as características, todas as habilidades necessárias, mas não deixavam claro que elas queriam essa promoção, que elas queriam essa vaga, esse passo na carreira. Entendam que as pessoas não vão adivinhar. Por mais que exista uma proximidade, por mais que você pense, eu trabalho próximo do meu líder, eu trabalho próximo das pessoas que decidem, então elas devem saber. Nunca conte com isso. É muito importante que você deixe claro o que você quer, quais são os seus objetivos, o que você está fazendo por isso. Porque dessa forma você consegue se destacar de maneira que as pessoas comecem a enxergar em você uma possibilidade para próximos passos, uma possibilidade para próximos movimentos dentro daquilo que você tem como objetivo. Não deixar isso claro coloca na mão dos outros o fator de saber ou não que você tem vontade, que você tem o desejo de dar esses próximos passos de carreira. Então, assuma sempre o controle, deixe você claro para todo mundo que você quer dar esses passos, que você quer ter essa sequência e que você está fazendo o que é preciso, o que é necessário para dar esses passos. Se vocês fizerem isso, com certeza, isso dentro do ambiente que eu falei no início, meritocrático, que tome as decisões com base em méritos e resultados, certamente vocês vão ter uma chance muito maior de construir a carreira que vocês desejam do que se vocês deixarem esses pontos, que são grandes erros, como eu disse no começo, e que podem fazer com que a carreira de vocês não aconteça. Então, pessoal, para o vídeo de hoje, esses eram os pontos que eu queria trazer. Tenho certeza de que se vocês seguirem esses passos, certamente vão ter uma chance muito maior de construir a carreira que vocês desejam e de alcançar os sonhos que vocês têm de carreira. Por hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.